Senhora presidente, senhores deputados Figueiredo, Paulo Ramos, Vandeck Carneiro, alguns colegas falam aqui que o Temer, se tivesse grandeza, no pronunciamento que fez aqui, renunciaria. Ora, se o Temer tivesse grandeza, ele nem tomaria posse através de um golpe, como fez há um ano atrás. O Temer assumiu a presidência da República de forma ilegítima desde a primeira hora, porque assumiu participando de um golpe, patrocinado pela grande mídia, pelos grandes grupos econômicos, pelo PSDB e pelos seus aliados. Portanto, não há que se ter nenhuma expectativa quanto a uma postura de grandeza do golpista Temer. Eu quero aqui enviar uma saudação, deputado Paulo Ramos e Vandeck Carneiro, a uma enormidade de brasileiros e brasileiras, aqui do Rio de Janeiro e do Brasil afora, que desde a primeira hora resistiu ao golpe, que foi à rua, que se manifestou, que lutou e que continua lutando. Então, as nossas homenagens à parcela grande do povo brasileiro, que tem mantido permanente acesa a luta pela democracia. Aos trabalhadores que fizeram a greve geral do dia 28, às mulheres que fizeram a manifestação do dia 8 de março, à população que fez a manifestação no dia 15 e no dia 31 de março aqui no Rio de Janeiro, e que vai continuar lutando para conquistar a democracia. Eu acho, colegas deputados, essa discussão meio torta, porque é uma discussão só em cima de nome. E a gente tem que entender que esses nomes simbolizam um projeto. Há uma diferença entre duas parcelas do povo brasileiro e daqueles que lutam na política, que não está em jogo apenas as denúncias que mostram o caráter absolutamente corrupto do Temer e do Aécio Neves, mas muito anterior às denúncias de ontem, que é aqueles que têm compromisso com os trabalhadores, que têm compromisso com os setores populares, que têm compromisso com os pequenos e médios empresários. Porque, na realidade, vamos reafirmar aqui, o que levou o Temer à presidência da República, com o apoio do PSDB, com o apoio do DEM, com o apoio dos grandes grupos empresariais, com o apoio da grande mídia, é porque o que vinha antes contrariava os interesses dos poderosos. É porque o salário mínimo teve reajuste e ganho real de quase 80% em vários anos. É porque a legislação do pré-sal defendia os interesses nacionais. Era esse o projeto que incomodava. Então nós temos que derrubar o Temer, sim, porque ele está caindo de podre, mas é insuficiente. Nós temos que derrubar o projeto simbolizado no Temer, simbolizado no Aécio Neves, simbolizado na Globo, que está materializado na tentativa de derrubar direitos dos trabalhadores de dezenas de anos, que está simbolizado no projeto de querer quebrar a Previdência. E aqui na casa, deputado Paulo Ramos, deputado Figueiredo, aqui na casa, quem é contra o Temer tem que dizer ao que veio, deputado Tio Carlos, aqui na casa. Nós entramos hoje com um projeto pedindo a revogação da lei que autorizou a alienação das ações da SEDAI, porque o Temer está caindo de podre. Dentro de mais algum tempo não é presidente. E o que levou essa casa a votar a questão da SEDAI foi o pé do Temer no pescoço do governo do estado do Rio de Janeiro, exigindo voltar ao processo dos tucanos e acabar de privatizar o que não foi privatizado. O Temer quer privatizar a SEDAI aqui no Rio, quer privatizar a CEMIG em Minas Gerais, quer privatizar o Banrisul no Rio Grande do Sul. Então essa casa, se quer enfrentar o golpe, tem que ter firmeza para derrubar as medidas que surgiram a partir do golpe. Temos que votar aqui imediatamente a reversão da lei que possibilita a privatização da SEDAI. Temos que dizer que nós não aceitamos nem que venha a plenário
medidas que querem felicitar ainda mais de 200 mil servidores públicos. A medida, por exemplo, que quer aumentar a alíquota previdenciária de 11% para 14%, ou seja, quer reduzir os vencimentos dos servidores públicos, combater o Temer, combater a corrupção, combater o Aécio Neves, significa aqui na casa reverter o processo de privatização da SEDAI e dizer um não rotundo, como diria o grande Brizola, a esse pacote do governo estadual. Não dá para discutir só em cima de nomes e não discutir o projeto que está por trás dele. Esse projeto que só aumentou o desemprego. O estado do Rio de Janeiro é o estado onde mais cresceu o desemprego de um ano para cá. E cresceu por causa do Temer, do PSDB e do seu projeto, que interrompeu uma série de iniciativas que eram importantes para a economia do Rio de Janeiro. Ainda outro dia, foi o Temer que, através de decreto, mexeu lá na regulamentação da ANP, prejudicando o Rio na fórmula de cálculo dos royalties do petróleo, tirando recursos do Rio. É esse o projeto privatizante, é esse o projeto antipopular. Então, queria dizer que, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, ao lado de outros colegas da bancada, apresentamos aqui hoje um projeto de revogar a lei que autoriza a privatização da SEDAI. E distribuímos uma nota à população do Rio de Janeiro com a nossa posição de ser contrário até a vinda ao plenário de projetos que possam felicitar ainda mais a população do Rio de Janeiro. Dizer o seguinte, é importante estar nas ruas para derrubar o projeto do Temer. Aliás, sobre o PSDB, é bom lembrar que o PSDB é unha e carne com o projeto do Temer. Tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado, na linha de frente dos que querem arrebentar com a Previdência e dos direitos trabalhistas, estão parlamentares do PSDB, quadros importantíssimos do PSDB, fizeram e fazem parte do governo golpista Temer. Então, essa questão tem que ser falada com o povo do Rio de Janeiro e com o povo brasileiro. Portanto, não à privatização da SEDAI. Direta já sim, porque a Constituição diz que todo o poder emana do povo e está mais do que na hora de devolver ao povo o direito de escolher quem vai governá-lo, porque teve a eleição em 2014, mas desde a primeira hora houve golpe. Quem não se lembra que o Aécio derrotado, o PSDB derrotado, logo depois queria recontagem de voto. E aí continuou o golpe que não para até hoje. Mas esse país precisa discutir uma coisa, que a presidente Dilma, no auge das manifestações de 2, 3 anos atrás, chegou a levantar a discussão. O que a gente precisa também é de uma Assembleia Constituinte que discuta a reforma política, que rediscuta as bases de montagem do sistema eleitoral, do sistema democrático brasileiro. Se nós queremos olhar para frente, se nós queremos superar um quadro em que o dinheiro prevalece no sistema eleitoral, esse país precisa urgentemente de uma reforma política e só terá legitimidade para fazer a reforma política uma Assembleia eleita, convocada com essa finalidade. Dizem aqui alguns colegas, tudo é difícil, mas o quadro do Brasil é difícil. Mas o quadro, principalmente para o povo brasileiro, para os trabalhadores, para os moradores das comunidades populares, está cada vez mais difícil, cada vez com mais sacrifício. E quem tem algum tipo de responsabilidade pública tem que ter responsabilidade e ousadia de enfrentar também as discussões que são difíceis. Portanto, eu quero dizer aqui, enquanto líder da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na casa, que nós queremos discutir aqui de novo e nas ruas, ao lado dos trabalhadores, a reversão de qualquer lei, de qualquer iniciativa que crie alguma possibilidade de privatização da SEDAI, que não aceitaremos e usaremos todos os instrumentos regimentais para impedir que qualquer projeto que venha trazer mais infelicidade para os servidores públicos, como o aumento da alíquota previdenciária, não seja objeto de votação aqui na casa. Estaremos nas ruas também exigindo direta já a convocação de uma Assembleia Constituinte.
Estaremos nas ruas com o movimento sindical, que deve agendar de novo a greve geral, dessa vez mais vigorosa, mais presente, para enterrar, para soterrar de vez a proposta de destruir a Previdência, infelicitando o povo brasileiro, e destruir a cruel contra-reforma trabalhista do governo Temer. Direta já, fora Temer, contra a destruição dos direitos trabalhistas e previdenciários, contra a privatização da SEDAI, contra o pacote do governo estadual, que é alinhado com o projeto do Temer e que só infelicita o povo brasileiro, contra o projeto capitaneado lá no governo Fernando Henrique pelos tucanos, pelos mesmos tucanos que hoje participam no governo federal. E hoje estaremos ao lado do povo brasileiro. Viva o povo brasileiro, viva os trabalhadores, viva a democracia, fora Temer, direta já!